X1 RPG é uma batalha argumentativa entre dois ou mais oponentes do mundo de filmes, séries, games, desenhos, animes, mundo geek em geral, baseando-se nos 6 atributos de Dungeons & Dragons: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Em caso de empate, o vencedor será pela relevância dele no seu mundo. Esse é o X1 RPG. E que comece a porradaria. Salve, salve, nação brasileira do roleplay. Veja só, tá acontecendo alguma coisa errada aqui, né? Cadê o Zé? O Zé foi deportado pro lado de lá da mesa hoje. Então, meu nome é Ronaldo Prado e hoje sou eu que vou mediar o X1 de 2 Godzillas diferentes. O Godzilla dos velhos e idosos, que vai ser representado pelo Kiro Machado, e o Godzilla do Zenzo, que vai ser representado pelo Zé do Devizan. Ou seja, o Kiroan vai falar sobre o Godzilla da Toei e o Zé vai falar sobre o Godzilla da Legendary. E como sempre, nós falamos sobre os atributos de cada um desses personagens que nós vamos comparar: força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria e carisma. Porém, nesse episódio nós vamos fazer uma coisa especial. Como é difícil muito detectar a sabedoria desses dois grandes monstros, esses dois kaiju, nós vamos pular a sabedoria, não falaremos sobre sabedoria desses dois monstros, e ao final, depois do carisma, vamos falar sobre os poderes deles, das rajadas clássicas de cada um, dos poderes que eles têm, certo? E, como sempre, a gente faz uma rolagem da iniciativa, de quem vai escolher se vai falar ou se vai permitir que o outro fale, para depois contra-argumentar. Quem vai querer rolar primeiro os dados? Primeiro, os kaiju mais velhos, né? Boa sorte. Ave Maria! Vai já? Assim? O cara tira um 20 Então, na primeira. na primeira vez já tira um 20. Kiroan, então, discorra sobre a força do Kiro. Ele pode escolher que eu fale primeiro também, né? Ele tem esse poder de decisão. Eu prefiro rebater. Prefere rebater? Vai Tá fazer Porque eu não sou a réplica. Porque eu não sou argumento, cara. Certo. Sou convincente. Então o primeiro atributo é força? Primeiro atributo é Bom, força. considerando que ele é um titã gigantesco, né? 115 metros de altura, 20 mil toneladas, eu acredito que a força dele, no mínimo é 80. Atributo base é 80, então o mínimo de força necessário para sustentar tudo aquilo ali, né, é 80. Pode até ser mais, mas vou deixar no 80, tá bom? Quero dizer o seguinte, que o Godzilla da Legendary, né, ou o Godzilla atual, né, o Godzilla hollywoodiano, né, ele tem algo que conspira a favor da força dele, que é o seguinte, né, a liberdade de movimento dos braços dele é muito melhor do que a do seu atual concorrente aí, né? Então, e ele também não é um cara fantasiado, né? Então, a computação gráfica ajudou muito aí ele ter movimentos melhores dos braços. A gente vê ele nos filmes literalmente agarrando a boca do Muto no primeiro filme e abrindo ela, que a maior força de um bicho é na boca. Nossa, a nossa mandíbula é muito mais forte que o nosso braço. É no pescoço. É no pescoço. Não é no pescoço. Meu Deus. É melhor não. É melhor não. E ele consegue abrir a boca do Muto, né, que é um outro titã monstruoso, para ele poder jogar uma rajada dentro da boca dele. Então assim, o feito de força dele foi muito grande. Eu não vou nem considerar que ele puxou o King Kong do barco para dentro da água, porque aquela cena foi ridícula, mas, né, vamos pensar em força. O Godzilla tem força porque ele pegou uma outra criatura do tamanho dele e ele fez um feito de força. Caiu um prédio em cima dele, ele simplesmente deu uma chacoalhada, levantou e voltou pro mar. Então, falando de força, eu quero falar só isso. Que violência. É. Mas ainda assim é fraco, né? Quem que usa mais suco dos dois, então, criou? Mais suco? É.
Nossa força? Se for levar em consideração o BF, porque o Godzilla americano ele é um BF mais baixo, né? Ele é mais sequinho e tal, né? Peito estufado. O Godzilla. E manter um percentual baixo de gordura e alto de músculo, você precisa estar usando isso. O Godzilla da Toei, ele já é mais cabeludão, né? Já é mais potente nos quartos de baixo. Tem muito papel machê dentro da roupa. Seria uma comparação entre um tipo bodybuilder, estilo Paulo Musi, e um Stromberg, que nem o Eddie Hall. A comparação é mais essa, ele é menos desenvolto, né? E isso tem uma função, uma questão até da origem da fantasia, para não fugir muito, né, da estética, como ele foi concebido. Concebido como uma fantasia. Hoje, apesar de ser curso, os japoneses preferiram manter a estética, né, a imagem e tal. Mas ele é mais um powerlifter do que um bodybuilder. Depois o Evandro vai ter que colocar lá embaixo a legenda powerlifter, blá 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 blá. É um levantador de peso. Força? Quanta força? Cara, ele é mais forte que o americano, com certeza. Com certeza. Legal. Pelo Falar é fácil, tá? Quero fatos. fatos. Você assistiu Alguns. Godzilla vs a Totobilu? Esse é antigo, esse é de 63. Não assisti. Esse eu inventei agora. É evidente, o Dr. Bilu eu não conheço. Se você tivesse falado da Biolante, ou contra o Ghidorah, ou contra o King Kong, que teve no King Kong. Pra vocês se amem mais. Eles têm conhecimento. Busquem conhecimento. Yes. Ou seja, acho que você comeu seu argumento, então. Se você precisou. Na verdade, antes de você concluir essa coisa que você está inventando O aí, filme que existiu. nós temos que lembrar que tem um terceiro e um quarto Godzilla que não estão participando dessa conversa, tá? Aquele Godzilla dos anos 2000 que já perdeu, só por ser o Godzilla dos anos 2000, beleza? Qual da trilha sonora do... É o Nick Tatopoulos e o francês lá, o Jean Reno, que salva o filme, ok? Então toda vez que o filme tem o Jean Reno, você tem que se preocupar, tá? E tem os Era Godzilla... perigoso o Jean Reno matar o Godzilla. É isso que eu tô falando, é complicado, porque ele é um especialista. Ele é especialista. Ele é um especialista. Tinha que ter Né? um disclaimer assim no cartaz. E você tem uma sequência de alguns animes, principalmente da Netflix agora, que usam a estética do Godzilla hollywoodiano, mas eles são animes japoneses, então você tem um híbrido das duas coisas. Ele não é da Toei. Não é da Toei, mas é um anime. Sim. Então ele é bem próximo do que a Toei representa, que realmente a Toei tem uma linha de raciocínio que ela vem mantendo em absoluto desde que ela resolveu fazer o primeiro filme. Tanto é que aquela primeira filmagem da água batendo é de 1932, sei lá que ano que é aquilo lá. Mas termine, fale quantos metros de força ele tem. Meia dúzia. Acho que pra mais de 90 só pra carregar aquele traseirão. Carregar aquele traseirão. Só por causa Sem muito da massa. Mas o problema do seu argumento, que o problema é o ET Bilu que você colocou aí no meio, né? Ele rolou um reparo aqui, não estamos nem no atributo certo para o reparo. Ele meteu o ET Bilu com conhecimento e não conseguiu alcançar. Não. Manda aí, Ronaldão. Voltando ainda à questão do Jean Reno, eu acho que ele conseguiria matar o Godzilla se o Godzilla tivesse raptado a Natalie Portman. Concordo. Você tem pontos fortíssimos. Tem pontos fortíssimos. Eu acho que é o seguinte, você viu que a Natalie Portman fez com o Anakin Skywalker, né? Sim. O estrago que ela causa. Aham. É sem falar que pode aparecer o V de Vingança também. Também morreu por causa dela. Foi pra proteger ela, ela é poderosa. Porque ela é um cisne negro. Rapaz! É uma máquina, né, cara? Aquela metralhadora, você rotatória. Eu não iria por esse lado, mas é isso aí. Ela vai enfrentar o Yoga, né? Que é o cisne negro.
Nossa, pior. Ainda bem que o nosso público entende essas referências, porque quando eu mostro isso pra minha mãe, a mãe só fica legal assim, puxa, parabéns, filho, você tá gravando. Eu sei de nada do que você tá falando. Ronaldo, seu veredito. Eu acho que você ganhou, Zé, porque essa tentativa frustrada de blefar aí. Vocês não viram o filme. Ninguém vai ver esse filme, Eu sei como só vocês- quem usa O ópio vai ver. problema, Não tem essa cultura. eu mesmo digo que tem um argumento forte em relação a isso. Eu também tenho um cadeirão. Eu sou gordo. Um cadeirão. E eu não sou muito forte só porque eu carrego esse cadeirão. Então eu acho que não dá certo. Ele já faz falando sobre feitos de força. Hum. Cara, ele lutou contra o Ultraman. Ele não lutou contra um gorila tosco. Ele não tava contra um gorila tosco qualquer. Ultraman. Tá, legal. Você faz uma campanha de marketing pra ele e tenta faturar uma grana, tá? Tô falando de força. O Ultraman é fraco. O quê? É, ele é um homem, eu tô falando de um monstro. Não, esse Ultraman? Ultraman, Ultra Seven, Ultra Eleven. Ah, mano, o botijão de gás da Ultra Gás pesa mó leve. Você tá falando do quê de peso aí, ó? Fora que ele tem um problema de multipersonalidade, o Ultraman. Mas, considerando que nós dois estamos falando de Ultraman, e sim de duas versões diferentes do Godzilla, infelizmente, Killan. Bem, você tá sendo um juiz caseiro. Como você tirou 20, eu vou jogar primeiro aqui porque eu Aham. quero perder com lutando. Isso daí você. A forma que você pegou o dado demonstra que você tem o quê? Esse, Constituição e Destreza, eu ia falar, só que eu tava pulando Constituição e ia falar besteira. Joga o dado. Tudo bem. 6. Tá facinho de você ganhar, hein? Do céu. Conseguiu perder ainda. Bom, Você gastou tudo já, cara. Ele gastou 20. ó, eu vou falar de destreza primeiro. Eu não tenho medo da sua tréplica. Aham. Lembrando, Tem um filme Mas aqui não- que vocês não Mas não era assistiram. Constituição? Você vai pular Destreza não, como eu destreza. sugeri? Não, Sugeri? não, vou falar de destreza. Destreza é mais fácil. É, vou falar de destreza. Bom, eu vou começar com o seguinte. Eu e o meu Godzilla nadar com maestria. Mais rápido que muitos barcos. Certo. Ok? Vi ele se deslocar no perímetro urbano Sem sem destruir alguns prédios, propositalmente não destruindo, tá? E a precisão dos olhos dele são muito boas. Isso é porque ele é pequeno, tá? Eu queria... Ele é pequeno. Ele tem 115 metros de altura. Em relação ao Toei. Eu não acho que ele é pequeno, eu acho que o da Toei está em desproporção de tamanho, porque eles falam que ele é grande e em cada cena eles filmam com uma casinha diferente. E pelo menos é tudo digital ruim do mesmo jeito, do primeiro ao último. Um padrão de ruim mantém. Mantém. É uma ruindade E só do novo, começo ao fim. lembrando do Godzilla do ano 2000, para falar mal daquele filme, tem uma cena que o Godzilla tá correndo na ponte e depois o pé dele é do tamanho do carro, depois a boca dele cabe o carro inteiro e não cabe o carro, não fica cheio. Então você tem uma desproporção do tamanho do Igual o Godzilla. desenho do pica-pau, né? Mais um pouco e vai aparecer o Godzilla tocando Nickelback. Eu acho que isso é possível, eu não duvido. Né? Mesmo porque o Nickelback também aparece na trilha sonora do Homem-Aranha e ele salva Nova York, então tem toda uma pegada, né? Aí, então, eu queria colocar na questão de habilidade que o Godzilla hollywoodiano, ele sabe se deslocar pelos buracos da Terra Oca, tá? Então ele tem uma maestria de navegação com o corpo dele excepcional. Ele não, quando ele está na água, ele se locomove e se mexe melhor do que quando ele está na terra. Ainda que ele não respire embaixo d'água, ele tem o fôlego, né? Mas é uma coisa absurda, porque a velocidade que ele navega, porque para ele descer 30, 40, 50 km para entrar na crosta, para depois dar a volta por um túnel de água e sair do outro lado do planeta, que é o que ele faz, né? O fôlego que ele tem que prender, a velocidade que ele tem que nadar é muito grande. Eu não consigo nem mensurar o quanto é rápido a velocidade de navegação dele. Mas consigo dizer para você que ele é muito bom de manobra nadando. Na terra já nem tanto, né? Então é isso aí. Eu acredito que a destreza dele, seguindo uma lógica de Dungeons and Dragons, pensando em dragões, a destreza dele não passa aí de 12, 13. Porque dragão geralmente a destreza é 10. Então, pela questão da navegação, vou colocar 12. Siga. Gigante pequeno é assim, né? Não faz estrago. Pequeno. O gigante da Toei ele é grande o suficiente para conseguir se mexer e destruir tudo.
Godzilla é um terror mesmo. Então, só por ele ter aquele cadeirão enorme dele, ele ser muito pesado e conseguir andar, já é um feito. Já é um feito de destreza por causa disso tudo que ele carrega. Em terra. Mas na água ele é excepcional. Na água ele é excepcional, nada muito bem. Eu não vi ele nadando. Ele nada no trailer. No trailer ele já tá nadando. No menos um. É o Phelps. Eu vou falar pra você, que o cara que fica dentro da fantasia é bom de manobra, ele é. Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar pra um ser humano. É que é japonês também, ele costuma ser menor, né? Não foi ele que fez o Dino da Não, o Dino ele era meio mecânico, era um pouco mais só a evoluído. cara. Usou a mesma tecnologia do Mortal Kombat, que fez o Goro. Então, Isso. Mas só era a parte do Goro, por exemplo, era os braços de cima e a cara. Mas embaixo era uma pessoa normal, o Dino também era. A TV Colosso foi assim. TV Colosso, é. Mas eu acho que o Ele Godzilla... tem o meio ventrilo, não é ventrilo, é com aquele boneco. Controle remoto. Aquele, o olho virado. Isso. Isso era bem legal. Mas o Godzilla da Toei era só um cara dentro fantasiado, com o zíper aparecendo, É. saindo na mão com um cara de color prateado. E as pausas pra fumar, né? E nos últimos deles de Dragon, eles fizeram isso com alguns personagens. Ok. Principalmente com aquele lá que era um juiz, vocês assistiram, tô dando spoiler, foi mal. É o juiz pássaro. É o juiz Pássaro. Ele foi nessa maneira aí. Foi, mas eles fizeram no tosquinês por gosto. Foi por gosto pra ficar. Porque quando você imagina na mesa, o gráfico que você imagina na cabeça ele é mais paia, né? Então, Ficou bom. mas termine de perder na destreza também, por favor. Destreza é o seguinte, como tem um cara dentro da fantasia, aquele cara, pra manobrar tudo aquilo, pelo menos uns 15 de destreza. Aquilo lá é super-humano. Ele deu uma carreta, aquela bifurcada, sabe? Eu pensei que a palavra era o cara da furacão. É um treminhão, sabe? É um Buzz Lightyear, Eu já tava imaginando uma quitana. E você E a pode ter carreta foi certeza que aleatória, né? nunca vai ter naquele ritmo do e furacão. o Godzilla sambando, né? Godzilla sambando. É o Godzilla Mônica. Teve um cara da carreta furacão que morreu, ele tava dançando, ele pulou da carreta e caiu na frente do carro. Puta. O cara de Godzilla, uma moto ia pegar ele na primeira descida. Ia sair tudo Ó, tem uns caras que E vestem. o motoqueiro ia morrer. Tem uns caras que se vestem de Barney. E Barney. anda no centro da cidade, lá nos Estados Unidos, né? Nossa. É bem zoado. aquele dinossauro roxo. Exato. Isso. Dinossaurinho, amigo. Vamos lá, Pelo menos 15 de destreza. Fácil. tá bom. Eu tava pensando justamente nisso. Vai ter um japonês que vai ser ágil e provavelmente praticante de artes marciais que vai ser o dublê que vai estar dentro da roupa do Godzilla. Mas nós estamos falando do personagem fictício, não dos bastidores. Sim, mas isso empresta Nenhum ao... existe. Sabe que nenhum E existe, o né? gordinho nerd que fez o gráfico do Godzilla que clica 10 mil vezes por segundo? Isso é dedinho normal. O dedo do cara é grosso, do tamanho de um braço. O cara levanta o computador inteiro aqui, né? Mas eu acho que esse ponto do criança, o Gaveta deve fazer. Então, Gaveta. Gaveta deve fazer. Só que eu vou dar um pequeno spoiler sobre outra coisa. Pode mandar, mandou. Que é o seguinte, vocês estavam falando do filme do Dungeons and Dragons, do Juiz Pássaro, mas tem uma certa paladina coruja também, que vocês logo vão conhecer. Vem de uma certa região chamada Frango? Estânia, que é em relação a um determinado livro, né, Zé? Que logo logo vai ser lançado. Estamos nas vias de Ronaldo. Bem lembrado, bem Na lembrado. verdade, tem um livro no forno aí para dar uma nova direção para quem gosta de jogar RPG em relação a como achar um cenário novo para poder contar suas aventuras. E esse Juiz Pássaro me lembrou desse livro que está aí na boca do forno para É sair. verdade, lá em Estânia temos uma questão de bioma muito complexa, os híbridos féricos, né, que seria Sim. o termo correto, Uhum. é muito grande, né? Uhum. Me engano, acho que são mais de 100 animais pseudo-humanoides inteligentes, Sim, né? animais antropomorfizados, né? Isso, antropomorfizados, isso mesmo, essa é a palavra. Fale 5 vezes essa palavra Ah, em seguida. Se você, Ganha um prêmio. se você falar ela em Estânia 5 vezes, vai aparecer 3 tigres
de fato segurando 3 pratos de trigo que não vão gostar muito. E eles vão estar tristes ainda por cima. 1-1 então, né? Você deu a destreza pro japonês dentro da fantasia? Com certeza. Eu quero saber o que a audiência acha disso. A audiência, ajuda eu, hein? Você vai fazer uma reclamação perante a Constituição, então? Nossa senhora, vou embora depois dessa. Vou falar de Constituição. Passa na ouvidoria. Sem falar. Chupa essa manga. Com 9? É. Ah. Eu vou falar pra você que eu vou tirar 12. Não, vou tirar 10 só pra ganhar. É isso. Tirar 8. Perdi. 3-5. Ainda bem que a gente não pode mentir nesse jeito. E você, voltando pro japonês, tem que falar que ele também lutava com os Power Rangers. A Rita Repulsa mandava ele lá pra lutar com o Megazord, cara. Ele já foi um monte de... Ele já provavelmente já deve ter sido o Megazord e algum monstro que a Rita Repulsa mandou. Não duvido. Trabalhou tanto com isso que ficou alérgico a EVA. Eu acho que o cara era EVA. A pele dele já se transformou em EVA. Everton Vinícius de Alcântara, né? Você vai querer falar ou você vai querer rebater? Eu vou querer Você passa ou repassa? Eu rebato qual é o atributo? Constituição. Ah, que Bom, fácil. Vamos lá. Mais Vou fácil. falar de Constituição. Eu acredito que pelo menos... Vou falar primeiro do número do atributo e vou explicar o porquê. Pelo menos 150. Por quê? Na minha versão, o meu Godzilla ele não nasceu de um problema nuclear que ocorreu na Segunda Guerra Mundial em cima de um dinossauro pré-histórico. Nós estamos falando de uma criatura de 1 bilhão e meio de anos de idade. Então ela é uma criatura muito antiga, né? E ela está até o fator regenerativo dela, ou seja, a capacidade dela de replicar células saudáveis e continuar mantendo uma estrutura plena no auge, né? Tipo assim, ele não envelheceu. Desde que ele se tornou adulto, ele continua daquele jeito. Ele pode ter aumentado um pouco com o passar dos milhões de anos, mas ele não envelheceu. Você não vê o Godzilla com uma casca branca, caindo dente. Você vê um ciclo de regeneração dele. Quando ele toma um pau do Ghidorah no segundo filme, que pra mim é um excelente adversário do Godzilla, que ele joga uma bomba de hidrogênio em cima deles no mar, que ele perdeu, ele tomou um pau ali. O Ghidorah não morreu porque o Ghidorah não respira, né? Ele é de outro lugar. Aí ele afunda e ele vai lá pra Atlântida, né? Lembrando que, de novo, eu não quero falar de roteiro, porque de roteiro eu vou perder. O seu é ruim, mas o meu é péssimo. Aí ele não morre, ele procura radiação, ele vai perto de um vulcão radioativo lá no fundo do oceano, lá no fundo do mar, e ele fica lá se regenerando, porque ele se alimenta da radiação residual. Então o poder dele de regeneração, tanto é que o cara joga a bomba dele, ele regenera na hora. O que ia demorar 10 mil anos, ele regenera em 2 meses. Então ele tem essa capacidade de autorregeneração absoluta, desde que ele tenha uma fonte de poder para absorver, né? Então, pensando nisso, a constituição dele é absoluta. Ele, apesar dele ter uma cabeça, o que implica que se eu enfiar uma bomba dentro da boca dele, explodir ou decepar a cabeça, ele morre, né? Ele não tem um formato, ele tem um formato, como é que fala assim, padronizado aqui do planeta Terra. Ele tem uma cabeça, né? Não é que nem o Ghidorah que tem 3, você tira as cabeças e ele regenera, né? O Godzilla não regeneraria a cabeça dele, mas ele regeneraria Lembrando do Tarrasque no Dungeons & Dragons, ele regenera, se você cortar um braço dele, provavelmente que nem a lagartixa, depois de algumas semanas, vai nascer outro braço. Nasceria outro braço. E nasce outro Godzilla do braço? Não, porque o fator de regeneração é basicamente igual ao do Wolverine. Escolhe a célula maior, a maior porcentagem do corpo, o resto do corpo morre. Não, é tudo inventado, então a gente tem que seguir a lógica que já inventaram antes. Não é igual a planária, foi boa. Não é. Mas a planária, se você cortar a planária assim, não dá certo, você tem que cortar assim. Não dá certo, sim. Tá? Cortar no meio assim? Qualquer jeito. Qualquer jeito, né? Então, assim, e um feito, isso que eu ia falar, e um feito de constituição que eu quero colocar realmente é essa passagem do tempo. Ele é um ser com 1 bilhão de anos. Então ele vem do primeiro... você gosta dessa parte científica, eu admiro isso em você. Então você tem que lembrar lá que quando a vida aconteceu, os coacervados, as primeiras proteínas e tal, ele é alguns milhões de anos depois disso. O mundo era muito radioativo, ele surgiu esses titãs, né, esses seres grandes. E ele já tinha uma biologia avançada, porque se você olhar para o corpo dele, anatomicamente falando, ele lembra aquela tartaruga dragão, que é o mesmo bicho que o Bowser do Mario
pegou. É o mesmo animal. É o mesmo, que é aquele dente que faz assim, né? Aquela boca assim, né? Que tem tipo uma garra, parece um bico de papagaio. É, a tartaruga alligator. Né? Isso, ela mesma. Eu chamava de tartaruga dragão, mas é essa aí mesmo, tartaruga alligator. Então você vê que é um bicho também que já tem milhões de anos. Então o corpo dele se desenvolveu durante milhões de anos. Então ele representa aquilo que ele tem que representar, que é o alfa, que é o cara que vai resolver a treta. Então quando o desequilíbrio é muito grande, incomoda ele. Tipo, né? Lembra do Capitão Planeta? Gaia, ligar pra ele, ó, em vez de ligar pro Capitão Planeta, ligar pra ele. É isso. Anãozinho. Mati. Mati é o cara do coração. Mati. É Kwame, Wheeler, Linka, a outra eu não lembro o nome dela, e o Mati. A japonesa eu não lembro o nome da asiática. Você conseguia assistir aquilo? Captain Não fez mal pra Planet você, cara? is a hero. Opa, aquele desenho era patrocinado pelo Greenpeace, cara. Não duvido, tem que ser. Nossa, aquilo Ó, lá fazia um... eu quero ver o seu dinossaurinho mexido. E o Capitão Planeta era mais vencer. Tom Cruise. Pode crer, pode crer. Tinha até parecido o Tom Cruise com aqueles mullet dele. A propósito, o carinha do coração era brasileiro? O Mati era da América do Sul, ele vinha da Amazônia, provavelmente. Só que ele era peruano. Então não. Tem alguns países. Mas ele era da América do Sul, da floresta amazônica. Mas temos alguns países na floresta sim. amazônica. Pode ser Mas colombiana, pode ser peruana. tudo beleza. indica, porque a maior porção da floresta amazônica fica no Brasil, pode ser que ele seja brasileiro. Com esse nome ainda. É porque fala assim, o Wheeler vinha da América do Norte, então ele vinha dos Estados Unidos ou do Canadá. Mudou lá. Mudou lá. Mudou. Mas como ele era ruivo, eu imagino que ele era... O Kwame vinha da África, mas não falava qual país da África. Né? Da África Central, da África... Ele falava, Acho que é a União Soviética, falava? Um país É. não fala. Mas a União Soviética. Era a União Soviética ainda. A Linka era a União Soviética. Qual país? E eu não lembro o nome. Faz tempo, né? Nossa, Antes de 92. Eu não lembro o nome da outra, ele falava da Ásia, né, da Oceania. Então, Sim. eu não sei dizer se ela é do Nepal, japonês, chinês, não sei de onde vem. É tailandesa, sei lá. Um pouco de Capitão Planeta pra vocês. Apoio o Queiroz. Vai lá, seu filho. Apoie esse então, Kira. Olha, seu argumento. O meu argumento vai ser baseado no quão fraco é o Godzilla americano. Cara, ele sente míssil de helicóptero, aquele. Como chama? Spitfire? Spitfire. Não vou te ajudar a ganhar de mim. Cara, ele sente míssil de helicóptero. Pelo amor de Deus. É porque ele tem sentimento pelos fãs. É pra dar graça, né? Recurso. Só recurso cinematográfico, pra dar graça, né? Eu acho que. Não, calma, cara. Tá no seu pé, Ronaldo. Morreu. Calma, cara. Conseguiu cansar? Consigo. O Godzilla da Toei, ele é meio. Ele tem essa pinta de invulnerável. Exceto os da série, né? Porque na série ele também sentiu o borradão do Ultraman. Mas a gente tá falando do Ultraman, né? Não é qualquer americano, super-herói americano que usa cueca por cima da calça. É o Ultraman. O americano tem uma mania de inventar uns poderes que não existem. O Capitão Planeta usando a cueca por cima da calça. Não? É verdade. E o Godzilla da Toei, ele é invulnerável, ele representa expõe essa invulnerabilidade. Está sempre impávido e colosso. O Colosso aparece a Priscila lá também. Viu, E os três Gilmares. Nossa, eu tô vendo o Evandro colocar tudo isso. Meu Deus do céu. Deixa eu falar, o nosso orçamento é limitado, cara. Igual o orçamento do Godzilla da Toei. Você sabe por que demorou tanto pra sair, né? Pra juntar o orçamento, cara. Sério? Não. Mas faria sentido. O Kiruan é um mentiroso muito hábil, esse é o problema. Eu acho que não. Eu acho que nós temos aqui a síndrome do Carlos Alberto Nóbrega. Pra piada dele ser boa, precisa ter um cara que cai na piada. Tem uma escada. Uma escada. Tem uma escada. Vamos lá, seu Ronaldo. Eu vou votar no Kiruan dessa vez. Ah, legal. Você não entendeu o valor de Constituição?
Você postou dinheiro pra ele aí, fez um Pix? É o Ronaldo que... O Ronaldo... Eu? Não. O Evandro que passou aí. Nós vamos pular sabedoria, então vamos falar de inteligência. Né? É inteligência e sabedoria que a gente. Inteligência. Meio do campo, hein, Zé? Olha, rapaz. Agora sim, eu quero retrucar a sua inteligência. Beleza. Isso foi inteligente. Ah! O Godzilla da Toei, até onde eu me lembro, ele não tem feitos de inteligência, porque ele é passivo. Os filmes da Toei, ele não é o ser ativo. A história não é ele, é sobre ele e com ele. Caso se a gente for pegar esse último filme, o ator principal é a história do Japão. E tem o Godzilla. Então, eu quero dizer que eu não vou ter feitos, não lembro agora, feitos de inteligência do Godzilla, porque ele tá lá como uma barreira, um efeito. Tá bom. Tá deixando mais fácil pra mim ganhar. Mas eu ficaria aqui, pelo que ele já fez nos filmes, que ele é um pouco mais inteligente que um saco de martelo e menos que um pacote de fralda. Ficaria. Uma média boa. Dá um número. Mas eu queria saber o número da Constituição que você não deu. É maior que o do basicamente. Vai falar 151, então? Tá, pode ser. Bom. E quanto vai dar de inteligência? Não tenho ideia. Não, eu tenho sim. Baseada nessa média aí, tá entre 0,3 e... Não, eu acho que ele tem inteligência um pouco maior que a de um animal. Um animal selvagem. O animal selvagem é 3. Vai, 4. Tá. Quer dizer, ele tem um discernimento da posição dele. Então, já que você é engenheiro, Kiro, eu vou falar que ele tem uma inteligência entre E e Pi. Tá bom. Porque Dungeons Dragons são só números inteiros. Então... Não, mas na versão do Dungeons Dragons 3.5 tem um número quebrado. O nome da versão 3.5. Aí, ó. É um argumento forte. É, fortíssimo. Um argumento de uma pessoa que tem inteligência maior do que Pi. Corroborado ainda pelo próprio Monte Coco, que fez a terceira edição e a 3.5 ainda. E pra quem quiser jogar o Dungeons Dragons, isso é sério. Quem que você já viu? Isso é sério, mas não falar mesmo. É síndrome de casamento. Quem quiser jogar Dungeons Dragons, nesse sistema com números quebrados, quando for rolar o D20, rola junto com o DC. O número inteiro é o D20 e o quebrado é o DC. Inventei agora, mas pode funcionar. Olha o casal, velho. Seja feliz. Aqui não. Certo? Tá. Vou dizer o seguinte. Existe uma máxima, né, já que estamos falando de termos de engenharia, né? Existe uma máxima dentro quando foi desenhado o Godzilla como personagem pela Toei, em que o Godzilla não mata pessoas de maneira predatória. Ok? Então, se ele derrubou um prédio e as pessoas morreram, não foi uma morte direta, foi uma morte indireta. Então, usando essa colocação, eu quero lembrar uma parte do filme, também do Godzilla 2, é uma parte muito importante, quando me perdoe, eu não vou lembrar o nome do cientista que é japonês, que estudou o Godzilla, que seria o líder lá da Monarch naquele filme, quando ele decide que ele vai se sacrificar para levar a bomba nuclear para... Mijaram na conta. Não lembro o nome dele. Aí Gênero que puxa. ele leva a bomba nuclear lá e ele põe a mão no Godzilla, ele já tá morrendo porque a radiação do lugar é forte, ele já era, ele vai morrer. Ele tira a luva e ele põe a mão no Godzilla e fala: estamos aqui mais uma vez, old friend. E o Godzilla pisca o olho olhando para ele e reconhece ele como alguém conhecido. Qual um pastor alemão? Por exemplo, né? Pastor alemão grande, rapaz. O Godzilla reconheceu a gentileza do cara. Entendi o seu ponto. Então ele tem uma cognição alta de inteligência ali, porque ele falou: esse cara está me ajudando, mas esse cara é um humano. Mas humano para mim é como uma formiga para o humano. Mas o Godzilla não pisa nas formigas, ele desvia. Evidente que se cair um prédio, alguma coisa, ele não estava planejando matar, porque não é a função dele. Mesmo porque ainda não ficou claro para mim do que ele se alimenta, a não ser a radiação. Então, tipo, será que ele ingere comida? Tipo, ele come uma baleia azul? Não ficou claro para mim isso. Nenhum dos Godzilla ficou claro, né?
Então assim, ele foi bombado ali, ele recebeu uma carga, uma energia do cara. Ele entendeu que foi o cara que fez isso. Então existe uma questão do tipo, se ele visse o cara de novo e o cara desse um aí, talvez ele fizesse um assim com a cabeça, tipo, ó, te conheço. Tamo junto. Né? Então, por ele ser o alfa, o cara que proporciona o reequilíbrio da desordem que os titãs causam, eu acredito que o intelecto dele seja próximo. Eu não acho que ele consiga pegar um lápis, que isso é coordenação motora, e escrever, mas pelo tempo que ele viveu, o tanto que ele aprendeu, né, ele teria pelo menos assim, 10 de inteligência básica, porque ele consegue reconhecer rotas marítimas, ele consegue reconhecer movimentos migratórios, ele consegue entender que o calor da radiação é bom para ele, ainda que ele não conheça o termo radiação, porque foi nós que inventamos, né, e ele sabe reconhecer quais os alfas estão desafiando ele, só pela sonoridade do grito, e ele consegue reconhecer pelo grito e pela atitude dos corpos dos outros quem são os betas. Sim. Que o cara, os monstros... Pela postura corporal. Exatamente, então ele tem esse conhecimento. Então, só pelo fato de você não ter conseguido descrever o quão rico é o seu Godzilla, eu mereço ganhar esse atributo. Sim. Porque eu teria argumentos fantásticos para falar do seu Godzilla sobre a inteligência dele. Sério? Quando ele foi fuzilado na Segunda Guerra Mundial e os soldados agradeceram a ele, se honrando para ele, pedindo desculpa por não poder cuidar dele, ele lembrou desse cara no prédio. Ele lembrou do cara. Tudo bem que ele explodiu o prédio com o raio dele, mas ele lembrou do cara. Esse tipo fica entre instinto e alguns animais eles têm esse tipo Mas de tá, cognição. inteligência, é o atributo que nós estamos discutindo agora. Então eu acho que não foge muito do que um animal teria. Um animal. Tá. Por isso que é um pouquinho acima do 3, 4. Tá bom. Sabe? Eu acho que. Mas eu gosto de pensar que o Godzilla é um pouco mais inteligente que isso. Realmente, nesse caso, eu acredito que o Zé tem razão. Porque o Godzilla, o da Toei, ele é mais bestial mesmo do que esse Godzilla dos filmes novos. Ele é mais bestial, ele é mais feral. Até, é isso que eu ia falar, até vejo no rosto dele aquele tom felino. Né? Ele tem uma cara de vez em quando de gato, aquele gato oriental que os samurais replicam. Aquela coisa, maquiagem assim. Ele franze aqui, né? Parte de cima, tipo um bigodão. Sim. Meio Bagre, né? Ele é mais. Sim, parece o Bagre. Ele é mais bestial mesmo. Juntando o Bagre com o gato, né? O tigre é o catfish. Exatamente. Eu acho que realmente o Godzilla dos Enzos é mais inteligente que o Godzilla dos idosos. Até pra dar recurso de roteiro, né? Porque ele é um personagem que atua, né? É um personagem ativo, não é um personagem passivo. No primeiro filme eu acho que não, porque a história gira em torno do policial, do soldado, né? E o Godzilla aparece 22 minutos no filme. Contabilizado. Não fui eu que contabilizei, tá escrito. Então, nesse caso, ele não foi principal. No King Kong versus Godzilla, eu acredito que sim, ele desenvolve um papel de protagonismo, não só de paisagem. Bom, agora vamos descobrir qual dos dois é o mais carismático. Vai lá, roda. Quem vai rolar o dado? 2. Você ganhou de mim, hein? Não sei. Você ganhou de mim. Será? É que você não tava na mesa ontem. Nossa, Ontem? foram 3 1s e 1 2 na mesma jogada. Perto de um curso, isso é bem perigoso. Não, mas tipo, foi 2, assim. E o mestre tirou 20? O mestre foi um teste, né? O teste foi o teste de inteligência. É bom, eu tô com Todo saudade mundo. Todo mundo. Eu tô com saudade de jogar. Eu acho que esse X1 vai sair antes da nossa mesa que nós gravamos, né? Então, ó, pessoal, nós jogamos uma mesa, ficamos 12 horas jogando a aventura do Curse of Strahd. Cara, eu nem sei como é que a gente conseguiu gravar 12 horas seguidas, mas a gente conseguiu. Agora eu quero ver vocês conseguirem assistir 12 horas seguidas do jogo. Vai lá, seu querido, você quer que eu fale ou você quer perder? Carisma? Vou começar. Quanto que tá o O score? 2-2. Tá bom. Tá 2-2. Esse é o quinto. Eu vou deixar ele ganhar então. Caralho, eu tirei 2 no dado. Vou deixar ele ganhar esse, né? Quem vai começar a falar então? Você que escolhe. Eu? Tá. Então eu vou dizer o seguinte, o Godzilla da hollywoodiano, ele não esboça algum relacionamento, né, com os outros, né? Mas ele não é um líder carismático. Ele é um líder por dominância, por perseverança de poder.
tá? Então, eu sei que isso parece que eu tô diminuindo o carisma dele, mas não é isso. Eu tô querendo balizar ele para dar um atributo de carisma, né? Então, na hora que foi necessário os outros titãs reconhecer ele como líder, eles preferiram escutar o grito do Ghidorah. O Ghidorah se impôs mais, ou seja, mostrou mais poder. Mostrou a tempestade, os raios. O Godzilla só tem a movimentação e eventualmente a rajada cósmica dele lá, a rajada nuclear dele. Então eu acredito que o atributo básico do Godzilla hollywoodiano em carisma ele seja 6 ou 7 no máximo. Eu vou discordar. Você vai dar menos? Não, daria mais. Ah, você daria mais? Agora você tá querendo proteger o meu personagem? Por conta de um... Esse que é uma batalha realmente de carisma, né? Um tentando convencer o outro pro outro deve ganhar. Isso realmente tá muito bem. Pelo poder de intimidação. Eu acho que... Tá, ele é mais aterrador. Perfeito. Mas uma coisa que eu gostaria de defender o seu personagem, então já que você defendeu o meu, né? Estamos aqui nessa batalha diplomática, né? Existem muito mais mídias da Toei do Godzilla, correto? Nós temos aqui, sei lá, uns 40 filmes, sei lá, série, tá certo? Só porque ele foi totalmente utilizado e ele foi tão popular no Japão que ele conseguiu ser exportado para outros países, ou seja, a proposta de termos um monstro que anda na cidade destruindo as coisas, mas não é nosso inimigo, foi tão... pegou as pessoas de tão bom jeito que um estúdio hollywoodiano, que só quer ganhar dinheiro, fez uma versão dele. Porque o que acontece? Se eu fosse o roteirista daquele filme, eu tenho certeza que aquele filme seria muito melhor. Porque o roteiro é muito falho. Qual deles? O da Legendary. Ah, tá. Por que Qual deles? Sim. Não, todos. Por que acontece? Sim. Não vou falar de efeitos especiais. Uhum. O Godzilla da Legendary ficou perfeito de efeitos especiais. A mecânica das batalhas, os poderes que ele usa, eu não vou discutir isso. Mas você inventar que a Terra não é plana, que nem Nívelo, né? Que Nívelo a Terra é plana. Mas a nossa Terra é oca. Uhum. E você explorar isso de uma forma, só com uma frase do cientista dizendo: ah, eu suspeitava que a Terra é oca, ponto final. Certo? Tudo bem que tem a série da Monarch, mas a série da Monarch também não conta muita coisa. Mas vamos lá. E você colocar que a casa do Godzilla, ou seja, ele tinha um culto, as pessoas de Atlântida reconheciam ele como líder, e ele tinha um lugar, ele tinha um, tipo que nem em Brasília, que tem a faixa presidencial, ele tinha um caminho para ele andar dentro da Atlântida, ou seja, as pessoas reconheciam ele reconhecia as pessoas, ele era líder, né, cultuado como líder, ele tinha carisma alto lá em Atlântida, mas quando a Atlântida caiu, ruiu, né, ele não conseguiu mostrar-se para outras civilizações sem botar medo, então ele passou de ser adorado para ser temido. Tudo bem que em Dungeons & Dragons, na regra, o cara que é temido também é carismático. Mas eu acho que por ele ter sido um líder e ele não ter mantido isso, Entendi. ele não tem um carisma alto. Ele era Ele era líder. Ele era líder. Ele era cultuado como Deus. Aí ele virou demônio. Entendeu? Ele foi demonizado. Então por isso que eu, humildemente, digo pra você que você merece ganhar, mesmo que você não fale nada de bom do seu personagem. Não, eu vou me calcar na capacidade de ser aterrador, né? O Godzilla da Toei, ele põe muito. Alguns filmes, algumas animações, O grito. Ele nem aparece. Que é vivo, os né? caras esticaram um baixo que nem o Tiranossauro do Jurassic Park. É uma distorção do baixo e o cara raspa, não sei se é caco de vidro, alguma coisa pra fazer o... Não o do Godzilla, o do Tiranossauro. Sim. O do Godzilla também foi alguma coisa desse jeito. Uma porta, assim. Tem alguns, não lembro se foi o primeiro Godzilla Planeta Monstro. É uma animação da Netflix, cara. Que tem, sei lá, 5 episódios e ele só aparece no último. São 4 episódios, tá todo mundo com muito medo dele acordar. E o terror dele é tão grande que ele, sem aparecer na tela... Você fica tenso. É um anime. O Godzilla na Netflix tem 3 episódios. São 3, no primeiro aparece o Godzilla destruindo a Terra e o pessoal da Terra fazendo nave e fugindo da Terra. Que é no final do anime, eles chegam na Terra, no meio do anime, eles chegam na Terra e encontram o Godzilla. E eles fazem puta de uma estratégia e matam ele.
Quando eles comemoram a vitória, levanta aquilo era um Godzilinha, tipo um cloninho. Levanta um Godzilla de 600 metros de altura. Titânico. Aí o que acontece? Os caras na nave, veja só, a nave em órbita. Pessoal, vamos recuar a nave? Por que vamos recuar a nave? Será que ele nos enxerga aqui? Tipo, ele dá uma baforada cósmica e o bagulho passa perto da nave. Tipo assim, a noção dele de enfrentamento, ou seja, ele é tão foda como o Alpha que ele consegue sentir a ameaça a quilômetros de distância. Ameaça não, quem tá ameaçando o domínio dele, que é uma nave. Entendeu? Tipo, isso é foda. E é medo, os caras se cagam mesmo de medo. Tipo, tanto é que tem as raças alienígenas lá, tem 6 raças alienígenas que moram com os humanos na nave, na nave favela, né? E os caras, todo mundo tem medo. Não, porque o Godzilla é isso, porque o Godzilla. Ah, mas você viaja no Godzilla. Não, mas o Godzilla é o Godzilla. Você chega no final do episódio, você já tá com medo dele também. Você tá com medo do Godzilla. Mas só que eu vou falar pra vocês uma coisa, tem um Godzilla aí que é maior do que esses dois deles que estão falando. É o Godzilla. É o Gogola, que é o Godzilla indiano. Bom, nesse caso, realmente foi um exercício de carisma. Vou entregando a vitória. Por favor, senhor, ganhe. Não, pra você, voz, ficar em voz com a vitória. Me fala uma coisa, que o Godzilla que não me soa estranho essa... Tinha um desenho do Godzilla que passava da Hanna-Barbera, acho que anos 80. Era um Godzilla verde. E ele tinha um Godzilla, que eu acho que ele tinha um tipo, que nem o Capitão Caverna, tinha o Caverninha. Tinha o Zé Comé e o Catatal, o Little Dudu Pai, Dudu Filho, todos eles têm uma versão menor dele. E o Godzilla era estranho porque o Godzilla não era um filhote de Godzilla. Porque ele era tipo um dragãozinho, porque ele tinha umas asas. Não lembro. Tá, então é isso aí. Tá muito bom. A animação do Godzilla 2000, que é tipo uma continuação, essa foi boa. Mas é dentro que o Godzilla ganha do Barney? Ganha. O Barney teria que disputar com o Dino da Silvassauro. Né, Barney? Fica ponto X1. Barney contra Dino. Como que chamava o dinossauro do vizinho do Fred Flintstone? Não, era do próprio Fred. Era do próprio Fred. Era o Dino. Era o cachorro? Era. Tio Dino. Isso é clichê, né? Não, o Dino vai ganhar todo mundo, ele é foda. Eu achei que fosse Dino da Silvassauro. Não, esse é o da família Dinossauro. Da família Dinossauro. Dino Sinclair. É? O sobrenome inglês é Sinclair. Ah, tá. 3-2 pro Kiroan, então. Tá bom. E agora? O seu carisma me convenceu. Agora, como a gente combinou, a gente não vai falar sobre a sabedoria dos monstros, mas sim dos poderes. Os poderes. Os poderes de cada um. 15 não. 15 é um número complicado. Eu vou de 16. 16 é um número um pouquinho mais complicado. E aí? Quer a tréplica ou você quer... Você fala ou deixa eu falar? Eu deixo eu falar porque é mais fácil de inventar depois. Entendi. Tá bom. Quem não tem dinheiro com a história. Eu preciso ganhar porque vai dar empate. E o critério de desempate eu vou perder, mas não tem problema. Eu vou falar o seguinte pra você. O seu Godzilla nunca explodiu uma rajada nuclear que dizimou quarteirões inteiros pra desintegrar o Ghidorah. O seu Godzilla arrancou uma cabeça do Ghidorah e eles fizeram um robô. Esse daí não deu nem cheiro. Não deu nem cheiro, beleza? O Godzilla hollywoodiano, ele teve uma evolução do poder dele. Eu tô pra ver agora, eu não sei bem por que ele ficou rosa nesse novo filme que vai sair, né? Mas me parece uma evolução do poder dele. Então ele teve, no primeiro filme, demonstrou a rajada dele. Eu acho fantástico, aquele barulho, tanto do japonês quanto do americano, que ele fica vom, como se ele estivesse carregando. Ou seja, agora eu vou mostrar quem eu sou. E ele vai e joga uma baforada dentro da boca do muto e arranca a cabeça do bicho e tipo, foda-se, no primeiro filme. Ele mostrou a baforada dele, é o que veio. Uma baforada meio, uma rajada azul, parecia meio fogo, meio plasma, tipo aquele fogo do botijão de gás que tá acabando, né? Sim. No segundo filme ele já usa a rajada um pouco melhor, né? E aí ele tem uma sequência
que é quando dá a explosão nuclear nele, né? Quando ele recarrega contra o Ghidorah, e aí ele vai enfrentar o Ghidorah, ele tá tão quente que só a presença dele lembra um pouco o Super Saiyajin 4 do Dragon Ball GT, que só perto dele já começa a queimar tudo, então tudo começa a derreter quando ele chega. E aí ele tem uns, tipo, ele fica surtado e ele dá uns pulsos. Exatamente. Aquele pulso lá, cara, na hora que ele dá alguns pulsos, o Ghidorah percebe que ele se fudeu, entendeu? Já era. E aí ele dá uma última rajada cósmica, porque o Ghidorah mata a Mothra, né, que é a borboleta, e ela dá ainda um poder pra ele, então ele ainda recebe mais um poder ali, tá ligado? Tipo assim, ele conseguiu ganhar poder, ele evoluiu. Foi necessário ele evoluir. Acho que você não assistiu o Dragon Ball Super, que é o... que é depois do Z. Eu não assisti o GT. É depois do Z. O Super é o novo, mas ele depois... tem um vilão que é do universo 6, que é o Hit. Ele é roxo. É o que volta no tempo? Isso, ele não volta no tempo, ele pausa o tempo. E aí isso. quando o Goku dá um pau nele violento, eu tive que me adaptar. O que você adaptou? Agora eu dobrei, agora eu fico 2 segundos fora do tempo. E depois ele fica, ele vai, então ele tem que evoluir. Então durante o combate do Godzilla ele foi obrigado a evoluir. Então isso demonstra pra mim que o poder dele vai só além da rajada cósmica. Lembra de Digimon? Não, o Digimon volta pra forma depois que o Digivolve, né? Então. O Godzilla ele só evolui. Fora que se fosse um Digimon, de repente o Godzilla ia evoluir para um bicho que tem míssil nuclear na cabeça. Pode crer. Mas o Pokémon ele evolui para formas similares à base. O Charmander, Charmeleon, Charizard. Não, o Blastoise. Não, mas mesmo assim... Mas mesmo o Artoto e o Squirtle, eles gospem água pela boca. Tudo bem, tem esses argumentos. Agora, o Agumon vira um robô. Vira o Eric Garurumon. Sim, virou um Não, robô. o Eric Wargreymon. Sim, tem um outro... Que tem uma Genkidama de golpe. Tem um outro Digimon que evolui, eu não lembro o formato inicial dele, mas ele evolui e ele inteiro é feito de armas. As asas dele são revólveres. Ele inteiro feito de armas. Então, imagine como que não seria a evolução do Godzilla Não dá. se ele fosse Não dá. Então, assim, eu vejo o seguinte, em 1 bilhão de anos, ele nunca encontrou... Porque há 10 mil anos atrás, na cronologia, né, da Legendary, ele encontrou com o Ghidorah e os Atlantes ajudaram ele de alguma forma, que seria muito bom um filme explicando isso, mas nunca vai ter, porque o filme vai ter só pessoas inteligentes querendo assistir, porque é um fator histórico, né? E o pessoal só vai assistir o Godzilla por tiro, facada e bomba, que não é o Godzilla. O Godzilla não é o monstro. O Godzilla é o conceito de uma criatura superior tentando fazer a coisa certa. Esse que é o Godzilla de verdade, tá? Então o grande poder do Godzilla, na verdade, tá no poder moral dele. Ele não muda a opinião dele. Se o ser humano fizer uma cagadinha, for necessário ele dizimar toda a humanidade para salvar a Terra, ele vai fazer isso. Então, para mim, o grande poder do Godzilla é a consciência global que ele tem, não o poder plásmico que ele solta pela boca, tá? É esse. Se fosse para dar um número para esse atributo, porque em 3DT você tem o atributo do poder de fogo, eu diria que o poder dele é muito maior do que a força dele. Então eu colocaria o poder dele estratosférico, 200, nível épico Deus, tá ligado? 200 de atributo para esse atributo do poder, tá? O Godzilla da Toei, ele nunca foi posto à prova dessa forma. Tem. Ele tinha quando ele era da série, né? Da série de filmes. Sentais. Mas ele lutou contra a Mecha. Mas ele lutou contra a Bioland, ele lutou contra o Mecha Godzilla. Pois é. Ele lutou contra o Godzilla que veio do espaço. Ele tem uma sequência sim, de... sim. Ele chegou a lutar contra a Gamera também, né? Gamera lutou. O Gamera que é o Artoto gigante, né? Só que... É Gamera ou Gamera? É que assim, tem a pronúncia japonesa, né? Não seria Gamera. Gamera. Tá bom. Naquela época Mas o não Google tinha a ideia de progressão de poder. Igual a gente vê em Dragon Ball, que eles mostram uma dificuldade e você sabe o quão forte é aquele cara pela facilidade que ele supera determinada. Mas nós somos mestres de RPG, nós somos capazes de balizar e criar uma tabela para isso. Eu quero dizer que antes sei lá, década de 70, o que chamava a atenção do público
não era a quantidade de poder, mas a habilidade dele em luta, né? Era o quão bonita ficava a coreografia de luta, cara. Então não tinha um recurso pra gente falar, putz... Eles deixavam como recurso dessa própria mídia o fato de eles deixarem os poderes dele e dos inimigos o mais parelho possível, para que isso servisse como realmente uma... Era quase uma dança, né? É uma Porque dança. ele girava o rabo, o outro cara tinha que abaixar. E esconder o zíper. Lembrando disso, isso é importante. As cordinhas, né? Por isso que a destreza é maior da Toei, porque precisava desse artifício também. O japonês precisava se lembrar de esconder o zíper no meio do... Era cronometrado, era verdade, isso é verdade. Era muito. Hoje, quando você assiste, isso é mal feito, mas tenta fazer. Tenta fazer você, vai lá. Antes de criticar, tenta. Ia ficar igual você... esse Renato. Nossa, ia ficar maravilhoso. desde que não põe a mão da mãe no fogo, tá tudo certo. Gogola. Puta, pior que tem. Ó, o Gogola. Não, mas você vai pôr na tela pro pessoal que tá assistindo isso aí. Tem que pôr o Gogola. Bom, hein? Bom, Deixa ele no cantinho aqui assim, ó. Dando risada de nós falando porcaria depois. E aí? 3-3, né? Pra empatar, ser realmente esses argumentos que você expôs. Eu fui preparado. Eu decidi que ia falar do Godzilla 15 minutos atrás, mas vim preparado. Eu sou muito fã do Godzilla, muito fã mesmo. Bom, e Na verdade, nós somos fãs. Eu gosto. Qualquer coisa que serve. como quando acontece empate, o critério de desempate é a relevância da obra para a cultura nerd, Você tem certeza? Então- Não é aquela combate. Não é um tipo específico de combate, um tipo específico. um dia você vai colocar a luta de gel, a luta do ringue de gel. Pode ficar tranquilo. Eu acho que os Godzilla não lutariam no gel, precisaria de muito gel. Talvez a luta teria que ser feita na fábrica da Bozano. Ou não Pode pode ser. ser. Gel. Pelado. Eles já estão pelados. O Godzilla que usa cueca. Por cima da roupa? Que foi no desenho animado. Depois vocês viram. O Godzilla que usa Eu cueca. gostaria de ver isso. A vitória é pro Godzilla da Toei porque é deles. Com certeza. Não tenho Não dúvida. tem outra. Não tem. Não existisse o Godzilla da Toei, não existiria o Godzilla da Não, Legendary. e outra, eu acho que ele puxou toda uma linha, apesar da palavra Kaiju, acho que vinha antes dele, não me recordo, tá? Mas ele é o cara. Não tem como. Você fala do Kaiju, tem aquele círculo de fogo, que é os Kaiju que vêm de outra dimensão, que eles enfrentam com o robô. Legal, O próprio todo mundo... Gamera, porque o Gamera também passou por essa... Só que o Gamera, eu acho que ele tem um ponto esquisito dele, porque é o seguinte, o Godzilla nada porque ele é baseado numa tartaruga, tá? Beleza? Pelo menos o da Legendary. O outro ali é um dinossauro. O Gamera é uma tartaruga. Sim. E por que colocaram um turbo nela? Por que uma tartaruga teria que voar? Pra ela nadar melhor só? Vai ficar esquisito. Né? Já é zoado a Mothra, que é uma borboleta. Uma mariposa. Então, eu acho que o vilão mais da hora que o Godzilla da Toei, minha opinião, foi a Biollante. Porque ela foi se transformando durante o filme, ela era um ramo, ela foi aumentando. E na forma final dela, ela era um antropomorfizado de uma árvore para réptil, né? Porque ela copiou um pouco do Godzilla, só que tinha uma diferença de tamanho. Você tinha a Biollante, né? Que nem quando vinha o Shogun Zord do Power Rangers. Que era um painel, né? E aí o Godzilla era menor, né? Então você via lá que o monstro tinha que ficar pulando pra dar soco, né? Então não era zoado isso aí. Você sabia que ele ia ganhar porque o cara era 10 vezes maior que o outro. Ou se não, do Flashman, quando os Flashman invocavam o Grand Titan. E tinha o Grand Titan Jr. que entrava o Grand Titan, ele nem se mexia. Era uma geladeira. Não precisava. O cara tinha 6 metros de altura e o inimigo tinha 50 centímetros. Não dá ninguém ver. É um pincher contra um Doberman. Não dá, velho. É muito discrepante. Então acho que assim, é o vilão mais da hora. Porque eu lembro muito desse filme. Essa fita eu aluguei algumas vezes. Até eu descobri que tinha outros. Porque o Godzilla usa o poder dele e a planta regenera, tá? Então assim, ele marcou um padrão, falou assim, é um monstro grande que anda com trilha sonora, porque tem uma trilha sonora,
Tem identidade, né? E a hora que você vai escutando a música, as pessoas na rua não estão escutando. Mas você percebe que conforme a música vai tocando, as pessoas vão ficando mais desesperadas, porque vai destruindo mais, né? Até que chega no ápice da batalha e ele cospe lá o fogo e tudo mais, tal, acabou. Então você marcou um estilo de filme que, por mais que outras empresas tentassem fazer, elas não conseguiram ter o carisma que o Godzilla teve. Ele falou assim, ó, o Godzilla tem tanto carisma que a Legendária foi lá e pagou os direitos para poder fazer o Godzilla, porque ele não inventou o próprio monstro. Inventa lá o Gororoba, o Yeye, qualquer nome. O Gororoba. Gororoba versus King Esse Kong. daí, então, e daí é o... É o Gororoba. Não, o Godzilla brasileiro. Não, o Gororoba. Aí você faz, ó, por exemplo, Caça-Fantasmas. Como é que seria o Gororoba? Seria uma capivara gigante? O Gororoba? Seria o Godzilla normal, só que ele seria da... Tudo mais pra... E aí, compadre? Ele estava lá, né? Tipo, Juliette, É isso, Juliette, Cordão. Você tem... o inimigo do Caça-Fantasmas é o Lorde Sombrio lá, o Ludo, não lembro o nome dele, Vigo. Não é Ludo. É Vigo. Ele mexe com lodo, ele é o lodo, mas é o Vigo. E aí você tem, acho que no outro filme, no segundo filme... É ótimo. No segundo filme, eles falam assim, ó, pense em alguma coisa que não te dê medo. O cara vai e pensa no boneco da Michelin, tá ligado? Todo mundo fala, é o steampunk, mas é o boneco da Michelin. E aí os caras falam assim, no que você pensou? Ah, eu pensei naquele boneco, assim, aí você vê aquele puta fantasmão lá. Mano, podia ser um monstro, um dragão, qualquer coisa. Os caras tiveram que inventar um bicho, por quê? Entendi a referência. O que eu quero dizer é o seguinte, a proposta do Caça-Fantasma é tão boa que qualquer vilão não importa. O importante é o Caça-Fantasma. A proposta do Godzilla é tão boa que todo mundo quer o Godzilla. É isso. Então, com essa vitória do Kiruan, que agora ele vai sair daqui e assistir a luta de gel entre os dois Godzilla, que ele ganhou o ingresso para assistir essa luta, ele que é fissurado, o maior especialista sobre lutas de gel daqui do nosso Podmestre, né? Ele vai assistir essa luta agora e o Zé vai chorar na cama dele porque ele perdeu, certo? Então, na Nação Brasileira Roleplay, aqui a gente encerra esse X1 e a gente se vê na próxima. Falou!